Bem-vindo, galera, ao English Lessons, e hoje eu vou explicar para vocês a forma do passado do verbo to be. Bom, eu lancei 3 vídeos nesse canal explicando o verbo to be na forma do presente, na afirmativa, na forma interrogativa, como é que você ia fazer perguntas com o verbo to be e a forma negativa. Bom, nesse vídeo eu quero trazer para vocês a forma do passado, como é que a gente vai falar coisas que aconteceram, tá? Bom, então, por exemplo, a gente tinha lá o I am, por exemplo, eu sou, eu estou, certo? Mas como é que eu vou falar que eu era ou que eu estava? Bom, no caso do am e do is, que são singulares, a gente vai usar was, essa palavra aqui, ok? Então, por exemplo, eu quero falar que eu estava estudando, bom, eu vou usar I was studying, certo? Eu quero falar que ele ou ela, ou sei lá, outra coisa, estava fazendo tal coisa, eu vou usar o was. Certo? Então é uma coisa bem simples, você simplesmente, por exemplo, escreveu uma frase no presente, colocou o are, você quer colocar no passado, colocou o is, desculpa, coloca o was, ok? Simplesmente é uma troca de palavras, você vai estar trocando o sentido da frase também, tá? Bom, para as formas que eram are, que seriam os plurais, a gente vai ter were, tá? Então, para o were a gente vai ter os pronomes you, we e they. Então, you were, we were, they were. You, aqui, ele vai continuar na mesma regra do are, ok? Tanto para uma pessoa ou para duas ou mais, então a gente vai ter para um singular e para as duas ou mais plural, certo? Só que a forma vai ser a mesma. Então, se eu falar assim, you were, posso estar falando para uma pessoa só, vai ser esse mesmo esquema, tá? Não vai ser o you was também. Isso daí não existe. Diferente das formas do presente, essas formas aqui vão seguir o mesmo esquema do am pro I, tá? Do I am. Eles não vão ter uma forma reduzida, uma contracted. Por exemplo, eu não vou, tipo, sei lá, eu falo I am, certo? Tenho lá, I am. Eu não vou ter uma palavra que seja, sei lá, I was, sei lá. Tipo, a gente vai ter isso aqui, né? He is. A gente não vai ter uma junção de palavras, ok? A gente não vai ter uma junção de palavras. Então, fica bem simples isso daí. Você simplesmente pega e vai trocar I am por was. He is, she is, it is por he was, she was, it was. Are. A gente vai colocar, em vez de falar you are, you were, we were e they were, tá? Uma coisa, pessoal, que é bom a gente notar, que eu não sei se eu falei na outra aula, que, por exemplo, aqui a gente tem o it, certo? Que eu falei que você não é algo que você usa para quando não tem gênero, que é para coisas que não são seres humanos, ok? Mas, por exemplo, se aparecer mais de um disso daqui, nesse caso, você pode usar o they, ok? Então você usa o they para falar de, por exemplo, animais, cachorros. Por exemplo, they were barking, por exemplo. Eles estavam latindo. Então você, tipo, na forma plural do it, você vai usar o they também, ok? E mais uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção na pronúncia do passado do are. Porque, por exemplo, a gente tem essa palavra aqui, certo? A gente vai ter a palavra where, que é onde, certo? Bom, tem muita gente que vai falar were, eles acabam falando where. Só que sai errado, entendeu? Muda bem o sentido da frase. Eu, pelo menos, se eu ouço alguém falando isso, pra mim muda bastante. Então é uma coisa bem simples. Por exemplo, aqui no caso do where, você vai estar falando uma coisa mais ou menos assim, ó. Para passar uma pronúncia do português. Seria o air, certo? Where. Uma coisa mais ou menos assim. Eu, pelo menos, consigo entender desse jeito. É aquele é com acento, né? É. No caso do were, seria mais ou menos isso daqui, ó, a pronúncia. A gente tem ó, isso daqui, só que fica desse jeito. A gente tem o U, o A, o R, só que é como se tivesse
o A nasalizado, então fica were, ok? É diferente também, para não confundir depois de escrever, que eu escrevi aqui, caso alguém tenha visto essa palavra, war, não, é diferente. Esquece isso daqui, tá? A gente vai ter o were, que é isso daqui, o where, que é isso daqui. Palavras diferentes, sentidos diferentes, ok? Bom, então, até o próximo vídeo, pessoal.